Fala galerinha, boa tarde. Então hoje nós vamos falar sobre o predicativo do sujeito, tá? E verbos de ligação. Então na página 49 do livro de vocês vão encontrar esse assunto. Predicativo do sujeito e verbos de ligação. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber em relação a esse tipo de análise é que nós estamos ainda falando dos verbos. Os verbos eles vão ter uma significação muito grande, já que nós estamos falando de predicado, de predicativo, né? Nós estamos falando também dos tipos de predicado que nós vamos ter aí. Então, quando a gente estava analisando o sujeito, né? Nós analisávamos o sujeito a partir da identificação do verbo, né? Pergunte ao verbo, perguntando o verbo você acha o sujeito, achando o sujeito você acha toda a declaração que se diz a respeito desse sujeito é o predicado. Então o predicado, né, ele pode ser, na verdade, né, um predicado verbal, ele pode ser também um predicado nominal, e ele ainda pode apresentar as duas formas. Ele pode ser um predicado verbo nominal. Ah, professora, mas o predicado nominal ele não vai ter verbo no caso? Não, não é bem assim. Existe um grupo de verbos que são chamados de verbos de ligação, ou ainda, né, os verbos que o Bechara fala que são verbos relacionais, tá? Então existem os verbos nocionais e os verbos relacionais. Os verbos nocionais são aqueles verbos que indicam ação, tá? Ação propriamente dita. Verbos que indicam ação. Cantar, pular, dançar, né? Enfim, tem muitos verbos de ação, muitos verbos nocionais, que a gente chama de nocionais. E é um grupo menor, né, desse conjunto de verbos, que são os verbos relacionais. Eles propriamente, eles não vão indicar uma ação, e sim um estado, né? Que são esse grupo de verbos que nós temos, né? O verbo ser vai indicar um estado, né? A condição, que são esses grupinhos aqui, do verbo ser, do verbo estar. O verbo ser e o estar estão aí sempre, são namorados, né? Eles estão sempre juntinhos aí. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, verbo parecer, verbo permanecer, tem o tornar-se, né? Tem o andar também no sentido de, que não é um sentido de ação, de andar, né? De caminhar, mas é um outro sentido. Então, é um grupo pequeno que, na verdade, não estabelece uma relação, não estabelece uma ideia de ação propriamente dita. A esse grupinho, né? Esse grupinho que vai aparecer aí, quando ele aparecer, né, na oração, você vai ter um outro tipo de análise. E aí eu vou estar falando do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele tem muito a ver com essa questão dos verbos de ligação, tá? Deixa eu apagar aqui o quadro para vocês poderem perceber essa questão. Então, a gente tem os verbos nocionais, né, que são aquele grupo de verbos que tem uma ideia, indica uma ideia de ação, e os verbos relacionais, que são, na verdade, os verbos de ligação, tá? Os verbos nocionais também são chamados de verbos de ligação, tá bom? Deixa eu apagar aqui rapidinho.
Não sou muito boa com a mão esquerda. Então, esse grupinho menor, né, de verbos, que são chamados de verbos de ligação, né? Eles vão ser chamados, ou ainda relacionais, porque eles vão estabelecer uma relação direta com o núcleo do sujeito, tá? Eita, tá dando pra ver aí? Foi? Eles vão estabelecer uma relação direta com o núcleo do sujeito, né? E por isso que ele vai se relacionar também, por isso que eles são relacionais. Então, o predicativo do sujeito, ele vai acontecer quando eu tiver uma estrutura, uma predicação, né, com verbo de ligação. Então, por exemplo, se eu tenho assim, o aluno é estudioso. O aluno é estudioso, tá dando pra ver? Como vocês são, né? Ah, professora, quem é o aluno? Ainda continuo com aquela mesma lógica. Identificar o sujeito a partir da análise do verbo. Qual é o verbo que eu tenho aqui? É o verbo é, que eu sei que é o verbo ser, né? Conjugado aí, porque ele é um verbo irregular pra caramba, né? Então ele vai fazer essa forma no presente, do indicativo, né? Na primeira pessoa, na terceira pessoa. O aluno é estudioso. Ora, eu sei que o aluno é o núcleo do meu sujeito simples, né? Sujeito simples, certo? E o que eu faço com isso aqui, professora? Esse é o meu predicado. Aí, quando você tem essa estrutura, que você tem um verbo, que eu sei que é um verbo de ligação, porque ele está dentro daquele grupinho menor de verbos, e também, se a gente for ver, ele é estudioso, ele não está exercendo nenhuma ação, é um estado, né? Ele é estudioso, né? Então, propriamente os verbos, o verbo ser e estar por excelência, eles são verbos relacionais, são verbos de ligação, né? Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, eu não vou chamar isso aqui de predicado, como era com os verbos nocionais, com os verbos de ação. O que vai acontecer? Eu vou ter esse termo estudioso que, numa classificação gramatical, quando eu classifico esse termo, eu sei que ele pertence ao grupo dos adjetivos. Então, estudioso é um adjetivo, certo? Ora, o estudioso está diretamente ligado a quem? Ao sujeito. Então, os adjetivos que vão aparecer nessa estrutura, que normalmente vai ser um adjetivo, né? Ele é um adjetivo, né? Ele vai estar diretamente ligado ao aluno. É o aluno que é estudioso, né? Aluno estudioso. O aluno é estudioso. Então, esse ele está servindo de ponte, de ligação entre o núcleo do sujeito e o adjetivo relacionado a esse núcleo do sujeito. Ora, quando eu tenho esse tipo de estrutura frasal, oracional, tá? Eu chamo esse termo de predicativo do sujeito, porque ele está ligado ao sujeito, ele está falando sobre o sujeito, ele é um adjetivo que adjetiva o aluno. Certinho? Então, ele vai ser o predicativo do sujeito, porque a gente tem também o predicativo do objeto, que não está relacionado ao sujeito, mas sim ao objeto, e aí a gente vai ver isso depois,
tá? Então, predicativo do sujeito. Então, aqui não vai ser um predicado, vai ser um predicativo do sujeito, que está relacionado a um adjetivo. Os predicativos, eles são os adjetivos relacionados ao sujeito, que vem nessa estrutura com os verbos de ligação. Então, né? Estrutura do predicativo do sujeito. Deixa eu apagar aqui. Estão vendo? Para a gente entender, né, essa lógica, a gente tem que entender. Ora, eu estou falando de predicado, né? Aqui no caso, não estou falando do sujeito, estou falando do predicado, né? Então, eu tenho o que eu chamo de predicado, que a gente chama de predicado verbal. Ora, professora, quando eu tenho um predicado verbal, quando eu tenho uma estrutura frasal, uma oração, né? Uma oração com verbos nocionais, que eu já falei para você, que são verbos que indicam ação. Certo? Ah, professora, quando eu tenho um predicado verbal, quando eu tenho um predicado nominal, quando o núcleo do meu predicado vai ser um nome, basicamente, né? Um adjetivo que também tem essa ideia de nome, né? Tem essa ideia de acompanhar o nome. Então, ele vai ser um predicado nominal, porque ele não tem ali como núcleo o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele não tem outra função a não ser servir de ponte, de ligação somente. Ele não vai ter aquela significação tão assim, né? Ele não vai ter tanta significação quanto o verbo nocional, né? Quanto o verbo de ação ali, que vai ser aquele núcleo do predicado verbal. O núcleo do predicado verbal é o verbo nocional. O núcleo do predicado nominal vai ser um nome, vai ser um adjetivo, que vai ser um predicativo, que pode estar ligado ao sujeito ou que pode estar ligado ao objeto. Mas a gente está falando aqui de predicativo do sujeito. Então, vai ser aquela palavra, aquele adjetivo ligado ao sujeito, tá? Então, no predicado nominal, o que nós vamos ter aqui? Verbos o quê? Verbos relacionais. Mesma coisa que eu dizer verbos de ligação, certo? Ah, professora, mas predicado nominal é a mesma coisa que eu disser predicativo do sujeito? Sim, o predicado nominal é o predicativo do sujeito. Ou do objeto, né? Agora, lembra que eu falei que nós temos 3 tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal, que é o predicativo do sujeito, que é o predicativo, né, que pode ser do sujeito ou pode ser do objeto. E eu tenho o predicado verbo nominal. Como é que é isso, professora? Como é que vai ser essa estrutura de predicado verbo nominal? Eu vou ter 2 verbos aí? Eu vou ter um verbo relacional e um verbo nocional? Não. O predicado verbal, ele vai ser composto por um verbo nocional, por um verbo de ação. Mas ele vai ter como parte ali também um adjetivo que vai estar ligado ao sujeito. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo. Ó. Na verdade, o verbo ele tá ali, mas ele normalmente não aparece, ele fica omisso, ele fica escondido. Ele tá ali, mas ele fica escondido. O verbo ser, o verbo estar, tá ali, mas ele fica escondidinho. Vamos lá, ó. A cidade acordou aliviada. Ó, a cidade acordou aliviada. Estou falando de predicado
verbo nominal, certo? Predicado, verbo nominal. A cidade acordou aliviada. Ora, acordar é um verbo nocional pra caramba, né? Acordar é uma ação, tá? Ah, professora, é um predicado verbal. Sim, é um predicado verbal. E esse termo aqui não está, esse adjetivo não está diretamente ligado à cidade, ao sujeito? Ele não é um predicativo? Sim, ele é um predicativo do sujeito. E aí, o que aconteceu nessa história? Quando eu tenho esse tipo de estrutura, e aí, quando eu falei que o verbo de ligação, ele, não é que ele não esteja ali, ele não aparece. Não é que eu não tenha dois verbos numa mesma estrutura, né, oracional. É que ele está omisso ali na oração. A cidade acordou e está, ou estava, né, se a gente for acompanhar essa questão do tempo, a cidade acordou e estava, né? É como se eu dissesse que ela estava aliviada, mas eu não preciso colocar esse verbo aí, né? Eu posso simplesmente dizer que a cidade acordou aliviada. Acordou e estava aliviada. Eu posso ter essa estrutura também. Mas aqui no caso eu não coloquei o verbo estava, né? Certo? Portanto, já que eu tenho um verbo nocional e um predicativo também no mesmo bolo, no mesmo balaio de gato, eu tenho um predicado verbo nominal. Mas a estrutura do predicado verbo nominal vai ser com verbos nocionais e com o predicativo do sujeito que vai estar aí também na jogada. Estão entendendo? Beleza, gente? Isso. Então, na página 49 do livro de vocês, está lá, né? Na página 49, fala na página 50, acompanha aí, né? O verbo, só pra gente fechar, o verbo que liga o sujeito, na página 50 tá lá em cima. O verbo que liga o sujeito a palavras. O verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam. Que palavras são essas que caracterizam? Não são os adjetivos? É chamado de verbo de ligação. Ele só serve de ponte ali, de elo entre o predicativo, o adjetivo e o núcleo do sujeito, tá? Todo predicativo construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo da oração que atribui uma característica ao sujeito, certo? O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. É isso, tá, gente? Então a gente continua na próxima aula. Beijos, tchau, tchau.